Neste exato momento, enquanto está a ver isto, em algum lugar do mundo, uma avó está a procurar um frasco de comprimidos que pode mudar a sua vida para sempre. Não da maneira que ela espera, mas de uma forma que pode roubar as suas memórias, a sua mobilidade ou até mesmo a sua vida. A cada 6 minutos, outro idoso sofre um AVC que não precisava ter acontecido. Por trás dessa estatística fria está a mãe de alguém que nunca dançará no casamento da sua neta, o pai de alguém que nunca terminará de construir a sua oficina na garagem, alguém como você que pensava que estava a fazer tudo certo. E se eu lhe dissesse que os próprios medicamentos que estão no seu armário do banheiro, aqueles que o seu médico prescreveu com boas intenções, aqueles que toma sem pensar 2 vezes, podem estar silenciosamente preparando o terreno para um desastre? Isto não é alarmismo, é a ciência a alcançar práticas que permaneceram sem controlo por muito tempo. E hoje, vais descobrir quais são os 4 medicamentos comuns que aumentam drasticamente o risco de AVC em idosos, às vezes triplicando-o, e o que podes fazer a respeito a partir de agora. Mas primeiro, deixe-me descrever o que realmente acontece dentro do seu cérebro quando ocorre um AVC. Imagine o seu cérebro como uma cidade movimentada. Os seus neurônios são os edifícios, cada um abrigando funções vitais como a sua capacidade de falar, mover-se, lembrar-se dos nomes dos seus netos. As ruas que conectam esses edifícios são as suas artérias, transportando oxigênio e nutrientes como caminhões de entrega, mantendo tudo a funcionar perfeitamente. Um AVC ocorre quando o tráfego numa dessas ruas para bruscamente. Há 2 maneiras de essa catástrofe se desenrolar. A mais comum, que ocorre em cerca de 87% dos casos, é chamada de AVC isquêmico. Imagine um enorme engarrafamento causado por um caminhão capotado bloqueando a estrada. Esse caminhão é um coágulo sanguíneo, e atrás dele, todos os caminhões de entrega de oxigênio estão presos. Os edifícios a jusante começam a fechar em questão de minutos. Primeiro, as luzes piscam e, em seguida, apagam-se completamente. Esses neurônios começam a morrer a um ritmo alarmante, cerca de 1,9 milhões por minuto, de acordo com uma investigação do Centro Médico da UCLA. O segundo tipo é o AVC hemorrágico, que é como uma tubagem de água a arrebentar debaixo da rua. O sangue inunda o tecido cerebral, onde não deveria estar, esmagando estruturas delicadas e criando o caos. Ambos os cenários são devastadores, mas há algo que torna tudo ainda pior. À medida que envelhecemos, após os 60 anos, a infraestrutura do nosso cérebro torna-se mais frágil. Essas artérias desenvolvem buracos, o fluxo de tráfego fica mais lento e as nossas equipas de reparação não funcionam com a mesma eficiência. Adicione certos medicamentos a este sistema envelhecido e estará essencialmente a deitar gasolina num fogo latente. Vamos começar com o primeiro grupo de medicamentos que podem colocá-lo em risco. Anti-inflamatórios não esteroides, ou AINES. Conhece-os por nomes como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Estão em todos os armários de medicamentos, vendidos sem receita médica, tomados como se fossem rebuçados para todas as dores. Um inquérito recente revelou que 73% dos adultos com mais de 65 anos utilizam AINES regularmente, muitos deles diariamente para a artrite, dores nas costas ou apenas para o desconforto geral. Parecem inofensivos, até úteis. Afinal, fazem a dor desaparecer, certo? Eis o que realmente acontece quando toma aquele comprimido de aparência inocente. Para uma pessoa de 30 anos com rins saudáveis e um coração forte, um ibuprofeno ocasional é como uma chuva leve num telhado resistente, sem problema. Mas para alguém com mais de 60 anos, especialmente se os toma diariamente ou em doses elevadas, é como um furacão a atingir uma casa que já está a mostrar sinais de desgaste. Esses medicamentos não apenas mascaram a dor, eles alteram fundamentalmente a forma como o corpo controla a pressão arterial, a função renal e a coagulação do sangue. Primeiro, vamos falar sobre o que acontece com a pressão arterial. Os AINES fazem com que o corpo retenha sódio e água. Pense no sistema circulatório como uma mangueira de jardim.
Quando aumenta o volume de água que flui por ela e, ao mesmo tempo, torna a mangueira mais rígida e menos flexível, a pressão aumenta drasticamente. Um estudo inovador publicado na revista Archives of Internal Medicine acompanhou 82 mil idosos durante 5 anos. Aqueles que usavam a INIS regularmente tiveram um aumento médio de 8 a 12 pontos na pressão arterial. Isso pode não parecer muito, mas cada aumento de 10 pontos na pressão arterial dobra o risco de acidente vascular cerebral. Mas a pressão arterial elevada é apenas o começo. Estes medicamentos também danificam os rins, esses filtros notáveis que limpam cerca de 200 litros de sangue por dia. Após os 60 anos, a função renal diminui naturalmente cerca de 1% ao ano. Adicione os AINES à mistura e estará a acelerar drasticamente esse declínio. Quando os rins têm dificuldades, não conseguem regular adequadamente a pressão arterial, nem eliminar toxinas, criando uma tempestade perfeita para um AVC. Aqui está algo que o seu médico pode não ter explicado. Os AINES interferem com compostos naturais chamados prostaglandinas, que protegem o revestimento do estômago e regulam o fluxo sanguíneo para órgãos vitais. Quando bloqueia esses compostos dia após dia, mês após mês, não está apenas a arriscar úlceras no estômago, está a alterar o delicado equilíbrio que mantém o sangue a fluir suavemente para o cérebro. Uma pesquisa da Harvard Medical School descobriu que o uso regular de AINES aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos em locais incomuns, incluindo os pequenos vasos do cérebro. Ainda mais alarmante é o que acontece com o revestimento interno das artérias. O uso crônico de AINES promove inflamação nas paredes arteriais, exatamente o oposto do que se esperaria de um medicamento anti-inflamatório. Essa inflamação age como uma lixa, tornando áspera a superfície lisa por onde o sangue deve fluir livremente. O colesterol e outros detritos aderem a essas áreas ásperas, formando placas. Um dia, um pedaço dessa placa se solta, viaja até o cérebro e bloqueia uma artéria crucial. Acidente vascular cerebral. Então, o que pode fazer se estiver a lidar com dor crônica? Primeiro, nunca interrompa qualquer medicação abruptamente sem consultar o seu médico. Isso pode desencadear uma série de problemas. Em vez disso, tenha uma conversa honesta. Pergunte especificamente sobre o seu risco de AVC, considerando a sua idade, pressão arterial e há quanto tempo toma AINES. Solicite a dose mínima eficaz para o menor período possível. Considere alternativas mais seguras. O paracetamol, embora não seja perfeito, é geralmente mais suave para o sistema cardiovascular quando usado adequadamente. Preparações tópicas como o gel de diclofenaco podem tratar a dor localmente sem inundar todo o sistema com medicamentos. Um estudo de 2023 publicado no Journal of Pain Research descobriu que os AINES tópicos eram tão eficazes quanto as versões orais para dores nas articulações, mas com 90% menos absorção sistêmica. Não subestime as abordagens não medicamentosas. A fisioterapia pode parecer lenta em comparação com tomar um comprimido, mas estudos mostram que é mais eficaz a longo prazo para condições como dor crônica nas costas e artrite. A acupuntura, outrora descartada como medicina alternativa, é agora reconhecida pelos principais centros médicos para o tratamento da dor. Mesmo a simples terapia de calor, usando almofadas térmicas ou banhos quentes, pode proporcionar um alívio significativo sem qualquer risco de acidente vascular cerebral. Os anti-inflamatórios naturais merecem uma consideração séria. A curcuma, especificamente o seu composto ativo, a curcumina, tem sido amplamente estudada. Uma meta-análise de 30 estudos descobriu que 1.000 a 1.500 miligramas de curcumina por dia reduziram os marcadores inflamatórios com a mesma eficácia que o ibuprofeno para dores de artrite. Tome sempre com pimenta preta para aumentar a absorção em até 2.000%. O gengibre, outro poderoso anti-inflamatório, pode ser consumido fresco, em chá ou em extratos padronizados de 250 a 500 miligramas 2 vezes ao dia.
Agora vamos falar sobre o segundo grupo de medicamentos que coloca os idosos em risco, e este afeta milhões de pessoas que lidam com um problema que ninguém quer discutir. Incontinência urinária. O medo de acidentes, a preocupação constante em encontrar um banheiro, o constrangimento que impede as pessoas de aproveitar a vida. Isso afeta até 40% das mulheres e 20% dos homens com mais de 65 anos. Para controlar isso, os médicos costumam prescrever medicamentos anticolinérgicos, como oxibutinina ou tolterodina. Eles atuam relaxando a bexiga, reduzindo a sensação de urgência. E sim, eles funcionam. Mas a que custo? Esses medicamentos bloqueiam uma substância química crucial do cérebro chamada acetilcolina. Pense na acetilcolina como o óleo que mantém as engrenagens do seu cérebro a funcionar suavemente. É essencial para a formação da memória, atenção e clareza de pensamento. Quando toma anticolinérgicos, não está a afetar apenas a bexiga. Esses medicamentos atravessam o cérebro e interferem na função cognitiva. Um estudo marcante publicado na revista JAMA Internal Medicine acompanhou 3.434 idosos durante 7 anos. Aqueles que tomavam anticolinérgicos tinham um risco 54% maior de demência e um risco 68% maior de acidente vascular cerebral. A ligação com o AVC é particularmente preocupante. A acetilcolina ajuda a regular o fluxo sanguíneo para o cérebro, mantendo as artérias flexíveis e responsivas. Se for bloqueada, essas artérias tornam-se rígidas, incapazes de dilatar, quando o cérebro precisa de mais oxigênio. Isto cria áreas de fluxo sanguíneo deficiente, preparando o terreno para um AVC. Além disso, estes medicamentos podem causar quedas repentinas da pressão arterial ao levantar-se, levando a quedas e episódios breves em que o cérebro fica privado de oxigênio. Muitos idosos apresentam efeitos colaterais que atribuem ao envelhecimento: confusão, lapsos de memória, sonolência diurna, dificuldade de concentração. Eles não percebem que os medicamentos para a bexiga podem estar entorpecendo a mente e aumentando o risco de AVC. Uma paciente me disse que sentiu como se estivesse vivendo em uma névoa por 2 anos antes de descobrir que era o medicamento para a incontinência, e não a demência, que causava os sintomas. A boa notícia é que existem alternativas mais seguras. Os medicamentos mais recentes, chamados agonistas beta-3, como o mirabegron, funcionam de forma diferente. Não bloqueiam a acetilcolina, tornando-os muito mais seguros para o cérebro. Estudos mostram que são igualmente eficazes para a bexiga hiperativa, mas sem os riscos cognitivos. Pergunte sempre ao seu médico sobre estas opções mais recentes. Abordagens não medicamentosas podem ser extremamente eficazes. Os exercícios para o pavimento pélvico, frequentemente chamados de Kegels, fortalecem os músculos que controlam a micção. Uma revisão sistemática de 21 estudos descobriu que as mulheres que faziam exercícios para o pavimento pélvico regularmente tinham 70% menos episódios de incontinência. O segredo é a consistência, fazendo-os corretamente várias vezes ao dia. O treino da bexiga, em que aumenta gradualmente o tempo entre as idas à casa de banho, ajuda a retreinar a bexiga para reter mais confortavelmente. Mudanças simples no estilo de vida fazem uma diferença maior do que a maioria das pessoas imagina. A cafeína é um irritante da bexiga que aumenta a urgência. Um estudo descobriu que eliminar a cafeína reduziu os episódios de incontinência em 42% em mulheres idosas. O álcool e as bebidas carbonatadas têm efeitos semelhantes. Até mesmo os adoçantes artificiais podem irritar a bexiga em pessoas sensíveis. Manter um peso saudável reduz a pressão sobre a bexiga, com cada redução de 5 pontos no IMC, mostrando uma melhora mensurável nos sintomas. Agora, precisamos de discutir o medicamento número 3. E este é particularmente preocupante, porque muitas vezes começa como uma solução de curto prazo, mas torna-se um problema de longo prazo. Corticosteroides orais, como prednisona e dexametasona.
Se já teve asma grave, bronquite, um surto autoimune ou alergias graves, sabe o alívio quase milagroso que estes medicamentos podem proporcionar. Em poucas horas, a inflamação desaparece, a respiração fica mais fácil e a dor diminui. Parecem medicamentos milagrosos e, em situações agudas, podem salvar vidas. Mas eis o que acontece quando esses medicamentos poderosos são usados a longo prazo sem um acompanhamento cuidadoso. Os corticosteroides criam o que chamo de tripla ameaça ao cérebro. Primeiro, aumentam drasticamente a pressão arterial, fazendo com que o corpo retenha grandes quantidades de sódio e esgote o potássio. Este efeito não é sutil. Estudos mostram que 20% das pessoas que tomam corticosteroides por muito tempo desenvolvem hipertensão no primeiro ano. O coração tem que trabalhar mais para bombear sangue por um sistema que está retendo o excesso de líquido, colocando uma pressão enorme nas delicadas artérias cerebrais. Segundo, eles causam estragos no controle do açúcar no sangue. Os corticosteroides interferem com a insulina, muitas vezes causando o que os médicos chamam de diabetes induzida por esteroides. Mesmo que nunca tenha tido problemas de açúcar no sangue, esses medicamentos podem levá-lo a diabetes em poucas semanas. O açúcar elevado no sangue é tóxico para os vasos sanguíneos, tornando-os rígidos e frágeis. Um estudo publicado na revista Stroke descobriu que pessoas com diabetes induzida por esteroides tinham um risco 2,3 vezes maior de acidente vascular cerebral do que aquelas com diabetes tipo 2 comum. Em terceiro lugar, alteram o seu perfil de colesterol e os fatores de coagulação do sangue. O colesterol LDL, o tipo mau, aumenta, enquanto o HDL, o tipo protetor, diminui. O seu sangue fica mais espesso, mais propenso a formar coágulos. Combine artérias danificadas, hipertensão arterial, açúcar elevado no sangue e sangue pronto para coagular, e tem a receita perfeita para um AVC. Uma das minhas pacientes, uma mulher de 68 anos com artrite reumatoide, tomava prednisona há 3 anos. As suas articulações estavam melhores, mas ela desenvolveu hipertensão, ganhou 13 quilos e o seu nível de açúcar no sangue estava a subir. Quando teve um mini AVC, a sua família ficou chocada. Ela parecia estar a controlar muito bem a artrite. Eles não perceberam que o medicamento que ajudava as suas articulações estava a colocar o seu cérebro em risco. Se tiver de tomar corticosteroides, o importante é usar a dose mais baixa possível durante o menor tempo necessário. Converse regularmente com o seu médico sobre estratégias para reduzir gradualmente a dose. Para muitas condições, pode mudar para corticosteroides inalados para problemas respiratórios ou esteroides injetáveis para problemas nas articulações, que têm menos efeitos sistêmicos. As alternativas anti-inflamatórias naturais tornam-se ainda mais importantes quando se tenta reduzir a dependência dos corticosteroides. Os ácidos gordos ômega 3 do óleo de peixe têm poderosos efeitos anti-inflamatórios. Estudos mostram que 3.000 a 4.000 mg por dia podem reduzir os marcadores inflamatórios em até 40%. A boswellia, também conhecida como olíbano indiano, é usada há séculos e pesquisas modernas confirmam a sua eficácia. Uma dose de 300 a 400 mg 3 vezes ao dia pode reduzir significativamente a inflamação em condições como a artrite. Se tiver de continuar a tomar corticosteroides, precisa de um plano de proteção. Monitorize a pressão arterial em casa diariamente, não apenas nas consultas médicas. Verifique regularmente o açúcar no sangue, mesmo que nunca tenha tido diabetes. Siga uma dieta anti-inflamatória rica em vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis, limitando rigorosamente o sal e o açúcar. O exercício físico torna-se imprescindível, pois ajuda a combater muitos dos efeitos negativos dos corticosteroides. Agora chegamos ao grupo de medicamentos mais perigosos, aquele que mais me irrita, porque é frequentemente mal utilizado em idosos. Medicamentos antipsicóticos como risperidona, olanzapina e quetiapina. Esses medicamentos foram desenvolvidos para condições psiquiátricas graves, como esquizofrenia, onde podem realmente salvar vidas quando usados adequadamente.
Mas hoje, estamos a ver algo profundamente preocupante. Esses poderosos medicamentos que alteram o cérebro estão a ser prescritos a idosos para ansiedade, problemas de sono ou agitação relacionada à demência, muitas vezes sem tentar alternativas mais seguras primeiro. A FDA emitiu o seu aviso mais forte, um aviso de caixa preta, sobre esses medicamentos para pacientes idosos. A razão é clara. Eles quase duplicam o risco de morte e podem triplicar o risco de acidente vascular cerebral. Deixe-me repetir. Triplicar. No entanto, em lares de idosos em todo o país, até 30% dos residentes recebem esses medicamentos, muitas vezes por comportamentos que poderiam ser controlados de outras formas. Eis o que estes medicamentos fazem ao cérebro e ao corpo envelhecidos. Em primeiro lugar, causam hipotensão ortostática grave, o que significa que a pressão arterial desce drasticamente quando se está de pé. Não se trata apenas de tontizas. A pressão arterial pode descer 30 ou 40 pontos, causando quedas e, mais grave ainda, breves períodos em que o cérebro recebe um fluxo sanguíneo inadequado. Episódios repetidos criam áreas de danos que se acumulam ao longo do tempo. Segundo, eles interferem no sistema elétrico do coração, causando arritmias que promovem a formação de coágulos. Esses coágulos podem se soltar e viajar para o cérebro. Um estudo em grande escala com 75 mil idosos descobriu que aqueles que tomavam antipsicóticos tinham um risco 370% maior de acidente vascular cerebral no primeiro mês de uso. O risco permaneceu elevado mesmo com o uso contínuo. Em terceiro lugar, estes medicamentos devastam o metabolismo. É comum um aumento de peso de 9 a 18 quilos. O açúcar no sangue dispara, os perfis de colesterol pioram, e muitos desenvolvem diabetes em poucos meses. Também aumentam a viscosidade do sangue, tornando-o mais espesso e mais propenso à coagulação. É como se estes medicamentos envelhecessem o sistema cardiovascular em décadas em apenas alguns meses. A tragédia é que para muitos idosos, especialmente aqueles com agitação relacionada à demência, esses medicamentos são prescritos para comportamentos que têm causas subjacentes que ninguém se preocupou em investigar. A pessoa está com dor, mas não consegue comunicar? Tem uma infecção do trato urinário que causa confusão? Está assustada, superestimulada ou simplesmente entediada? A resposta raramente é um antipsicótico potente. Se um ente querido recebeu uma receita de antipsicóticos, é preciso defendê-lo com veemência. Pergunte ao médico diretamente se todas as opções não medicamentosas foram esgotadas. Qual é o plano para interromper este medicamento o mais rápido possível? Estes medicamentos devem ser um último recurso, usados pelo menor tempo possível, e não uma solução conveniente para comportamentos desafiadores. As abordagens não medicamentosas para a agitação relacionada à demência são mais demoradas, mas infinitamente mais seguras. Crie ambientes calmos e previsíveis. Use músicas familiares, que, segundo estudos, podem reduzir a agitação em até 50%. Simplifique as tarefas e a comunicação. Valide as emoções em vez de corrigir a confusão. Exercícios leves regulares, mesmo que seja apenas caminhar, podem melhorar drasticamente o humor e reduzir comportamentos problemáticos. Essas abordagens exigem paciência e criatividade, mas não triplicam o risco de AVC. Para problemas de sono em idosos, para os quais os antipsicóticos são cada vez mais prescritos, as alternativas são numerosas e mais seguras. A terapia cognitivo-comportamental para insônia é mais eficaz a longo prazo do que qualquer medicamento. Melhorias na higiene do sono, como horários de dormir consistentes, quartos escuros e frescos, e evitar telas antes de dormir, funcionam melhor do que a maioria das pessoas espera. Opções naturais como a melatonina, começando com apenas 0,5 a 1 mg, podem ser úteis, sem os efeitos colaterais devastadores. Aqui está o que todos os idosos e cuidadores precisam de compreender. O seu cérebro, após os 60 anos, não é o mesmo que tinha aos 30.
É mais vulnerável aos efeitos dos medicamentos, menos capaz de compensar perturbações químicas e mais precioso, porque o declínio cognitivo é mais difícil de reverter do que prevenir. Todas as decisões sobre medicamentos devem ser vistas através desta perspectiva. Os 4 grupos de medicamentos que discutimos hoje, AINES, anticolinérgicos, corticosteroides e antipsicóticos, não são intrinsecamente maus. Usados de forma adequada, nas condições certas, nas doses certas e pela duração certa, podem melhorar a qualidade de vida. O problema é que são frequentemente usados de forma inadequada, por muito tempo, em doses muito altas, sem considerar alternativas mais seguras. O seu plano de ação começa hoje. Faça uma lista de todos os medicamentos que toma. Pesquise cada um deles. É um AINE, um anticolinérgico, um corticosteroide ou um antipsicótico? Marque uma consulta específica com o seu médico para rever os medicamentos. Não deixe que o apressem. Leve esta lista de perguntas. Qual é o meu risco de AVC com este medicamento, tendo em conta a minha idade e o meu estado de saúde? Qual é a dose mínima eficaz? Por quanto tempo devo tomá-lo? Existem alternativas mais seguras? Que abordagens não medicamentosas devo experimentar? Lembre-se de que não está apenas a proteger-se de um AVC. Está a preservar a sua independência, as suas memórias, a sua capacidade de desfrutar dos netos, viajar, dedicar-se aos seus passatempos. Cada decisão sobre medicamentos é, na verdade, uma decisão sobre como quer viver os seus anos restantes. As estatísticas são preocupantes. A cada 6 minutos, outro idoso sofre um AVC evitável. Mas não precisa de se tornar uma estatística. O conhecimento é poder, e agora tem conhecimento que pode literalmente salvar a sua vida. Partilhe esta informação com amigos e familiares. Defenda-se e aos seus entes queridos. Questione todas as prescrições, explore todas as alternativas e nunca aceite "isso é apenas parte do envelhecimento" como resposta. O seu cérebro serviu-o fielmente durante décadas. Ele guarda as suas memórias, a sua personalidade, tudo o que faz de si quem é. Não vale a pena protegê-lo de medicamentos que podem roubar tudo isso? A escolha é sua, e agora tem as informações para tomá-la com sabedoria. Mantenha-se informado, vigilante e, o mais importante, saudável. O seu eu futuro agradecerá pelas decisões que tomar hoje.